Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ter você novamente aqui. Dia sim, dia não, Mari no seu portão. Aqui com dicas de vendas e negociação. E é claro, para vivermos uma vida com mais motivação. Nieto, que bom tê-lo aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo. Nieto, pela primeira vez abrindo o portão aqui pra gente. Seja muito bem-vindo ao nosso papo, nossa conversa. Como segundas, quartas e sextas-feiras sempre fazemos aqui o nosso ritual de motivação e de empoderamento. E depois vamos falar sobre as nossas dicas. Hoje eu trago uma pessoa muito especial, que sempre está com a gente aqui, mas hoje vem falar com a gente aqui, Wagner Delarina. Já já ele entra aqui. Ele vai nos trazer histórias de vendas. Wagner, olha, tem muita história. Você é um grande cara. Gabi, seja bem-vinda, Gabi. Bom dia. Que bom tê-los aqui. O nosso cafezinho. E sabe, nas quartas é o dia que a gente sai correndo. Wagner estava comigo também, né? Desde as 7, no estudo de um livro. E a gente sai, já vem para cá, né? Então, sempre eu chego aqui 2, 3 minutinhos depois, que é o tempo de ajustar as coisas. Mauro, bom dia, Mauro. Um beijo para você, que bom tê-lo aqui também. E Wagner já está com a gente, já está acenando e já pediu para entrar. Então, vou abrir o portão aqui para o Wagner, que ele vai bater nos portões de todo mundo comigo hoje aqui. Não é, Wagner? Seja bem-vindo aí. Então, nós estávamos, como eu estava dizendo, nós estávamos falando aqui sobre um assunto, e eu adorei, porque é o assunto de hoje. Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Eu estava Bom dividindo dia, com a Mário. Bom dia a turma. todos. Bom Bom dia. dia. Estava dividindo com a turma que a gente ainda há pouco estava num outro grupo, É. né, Wagner? Estudando lá o Corrente Crítica do Eliyahu. E eu gostei do assunto de hoje, porque terminou com a turma falando sobre o medo, né, Wagner? E que Foi. deve ser eliminado o medo da companhia, o medo dos processos. Mas um dos nossos queridos mestres lá terminou dizendo: olha, tivemos um projeto assim assado, e um dos nossos temores foi que. Eu falei: opa, um dos nossos temores é medo, né? E ele disse que aquele temor mobilizou toda a equipe a fazer uma coisa específica. Né? Essa vai ser a provocação no próximo encontro, viu, Wagner? Já fazendo um spoiler aqui para o nosso pessoal todo. Mas eu fiquei aqui com a questão, né? Afinal de contas, o medo é uma coisa que deve ser exterminada ou o medo é uma coisa que deve ser trabalhada? E aqui com a nossa turma, Liliane Pagliarini, minha querida amiga, seja bem-vinda, bom dia. Que bom ter você aqui para o nosso cafezinho. Então, Wagner e todos que já estavam conosco aqui enquanto falava, Ana, bom dia, Ana. Seja bem-vinda. E olha só, entrou uma outra Ana também, duas Anas ao mesmo tempo. Ana Cláudia, bem-vinda também. Que bom ter você aqui. Então eu deixo essa provocação aqui para o nosso pessoal em função desse insight que eu acabei de anotar aqui. Afinal, o medo é uma coisa que deve ser exterminada ou o medo é uma coisa que deve ser trabalhada? E aí, bom dia, Lili. E aí eu me lembro de assunto que já tratamos aqui, né? O medo, ele pode te jogar ou te encaminhar para um ciclo que esse sim é destruidor, que é o ciclo da frustração, mas ele pode te encaminhar para o ciclo da motivação. Porque o medo mobiliza ou paralisa. Vai depender, é claro, dos teus filtros e de como você encara os teus medos. E é por isso que dia sim, dia não, a gente está aqui relembrando que uma das 3 variáveis fundamentais para a manutenção do seu estado positivo, né, é a linguagem. A linguagem, ela vai trabalhar o seu significado, vai te ajudar a ressignificar as coisas, dentre elas o medo. Porque o medo, ele pode ser encarado como uma sentença ou como um desafio. E quando o medo te desafia, você não trava, você começa a se mover para mudar a situação. Isso tende a te encaminhar para o ciclo da motivação. Vem o medo,
Você age com ação, tem uma reação e um resultado. Resultado, se a sua ação foi positiva, vai ser positivo, isso vai gerar mais ação e vira um ciclo motivador. O cuidado que devemos ter com essa variável, né, o medo, o temor, é porque se ele te travar, o que acontece? Se travou, você não faz nada. Se você não faz nada, nada acontece. E se nada acontece, nenhum resultado vem. E todo aquele impulso que o medo causa, porque o medo mobiliza internamente, mas travando, gera uma frustração. E essa frustração realimenta o medo. É bom evitar isso. Toda vez que isso acontece, nós ficamos frustrados. E aí nós geramos crenças limitantes, nós geramos coisas que normalmente travam a nossa vida, o nosso trabalho. Por isso, fundamental, ao invés, na minha opinião, né, já trazendo aqui a conclusão do que falava, fundamental para mim não é exterminar o medo, é trabalhar o medo. À luz lá da metodologia, para aqueles que conhecem, já indiquei aqui várias vezes o livro A Meta, do Eliyahu Goldratt, à luz da metodologia de Goldratt, a teoria das restrições, ao invés de um medo ser um gerador de gargalos, ele pode ser um pulmão. Se você não entendeu o que eu disse, leia a Meta, você vai curtir demais. Antes de passar a palavra para o Wagner, deixa eu dar um oi aqui para a turma que entrou. Então, Gisla, querida, um beijo para você, que bom ter você aqui sempre conosco. E Tatiana Bota, minha querida Tati, beijo, seja bem-vinda sempre à sua casa aqui. Então, bom dia a todos. Então, Wagner, quem chegou agora também, olha, bem na hora que eu peguei a palavra, aliás, eu tô com a palavra desde o começo, né? Foi a Licélia, bom dia, Licélia, seja bem-vinda. Então, Wagner, já já nós vamos fazer o nosso ritual de empoderamento, mas faz uma introdução. O que você traz para a gente hoje? Que eu sei que você se dedicou a trazer uma história muito bacana. Nosso querido contador de histórias, mestre de Larina. Então, Mário, nesses cursos que nós estamos fazendo, e fala muito sobre a teoria dos gargalos, eu tenho aprendido muita coisa. E eu escrevo bastante, que a Estela fala, né? Ó, caderninho aqui do lado, sempre escrevendo. E aí saiu uma frase lá que eu falei, ela é fantástica essa frase. E quando você comentou comigo, ó, quarta-feira você vai falar. Aí eu falei, ó, é esse tema que eu vou falar. E qual que é o tema? O tema é a teoria do bombeiro. Teoria do bombeiro. Você fala assim, mas meu, bombeiro, o que tem que ver com vendas? Mas eu vou chegar lá. Eu também quero mandar um beijo aí para a turma que está entrando, a Tatiana, minha esposa, que também já tinha entrado. Depois eu vou tomar café com você, mas deixa guardado o nosso pãozinho aí. Mas eu passo a palavra para você, porque a introdução é essa. Eu vou falar sobre a teoria dos bombeiros. Que bom, que bom. Então não perca. Daqui um minutinho o Wagner vai falar da teoria dos bombeiros e como isso tem a ver com a nossa rotina de vendas, a nossa rotina de negociação para aqueles que não são vendedores especificamente, mas que são negociadores. Quem entrou também foi a Lilia Guiarres. Lilia, me ajuda, é desse jeito, me perdoa se eu estou aqui falando errado o teu nome, mas seja bem-vinda. Muito bem-vinda para o nosso cafezinho. Já já, Wagner, então, vai trazer para a gente a teoria dos bombeiros. Mas eu convido todos aqui para o nosso ritual de empoderamento, porque hoje é quarta-feira, estamos no meio do ciclo da semana, né? Então, rever as nossas energias para terminar com toda a energia, é claro, né? E preparar o próximo ciclo, porque depois de amanhã já é sexta, né? E já já começa um novo ciclo, e assim, o final de um ciclo é também o início de um outro ciclo. Essa é a beleza do ciclo, porque ele não para, ele vai girando, não é? Então, por isso, eu quero lembrar vocês agora, para a gente manter o nosso estado positivo, que é a manutenção da nossa energia, fundamental, há três variáveis para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que ainda não conhecem, três variáveis importantes que você pode sim mudar o seu estado assim. Em um segundo, um estalo. Primeiro, você deve estar muito atento ao foco. Estabeleça um foco e não perca esse foco. Onde você quer chegar?
Para onde você está indo? Sabe que nessa discussão desse grupo, como a gente discute hoje, era a corrente crítica, a gente discute a meta, a gente discute os vários outros livros, mas meta é o ponto inicial dessa discussão para depois a gente entender os processos. E eu tenho, olha, todo dia eu martelo nesse ponto, eu falo, é fundamental a gente ter muito claro qual é a meta. Porque se a meta é trazida de qualquer jeito, traz tanto a qualquer preço. Isso costuma dar problemas. Então, manter o foco é saber exatamente qual é a tua meta. Aonde você quer chegar? O que você vai fazer hoje? Qual é a parte de hoje, a parcela do seu grande sonho? Sim, grande sonho. Se é para sonhar, sonha grande, dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Estabeleça uma meta e mantenha o foco nessa meta. Essa é a primeira variável para você estar sempre bem. A segunda variável, linguagem. Sim. Mantenha a linguagem positiva, não é isso, Wagner? Eu e o Wagner, a gente tem reuniões diárias e vez ou outra nos pegamos falando uma coisa. Não, espera aí. Não vamos falar desse jeito, vamos falar desse outro jeito aqui, que é melhor, é mais positivo. Olha só, Clá Hipólito chegou, seja bem-vindo, o Leandro também, meu amigo Leandro, parceiro, beijos a vocês, sejam bem-vindos. Estamos no meio do nosso ritual de empoderamento. Já falei do foco, da manutenção do foco, agora é linguagem positiva sempre. E por favor. Posso mandar um beijo especial para Clarice Hipólito. Clarice, obrigado, viu? Grande amiga. Clarice, um beijo, me perdoe. Eu li aqui e falei Clá. Tão íntimo já, né, Clarice? Mas, Clarice, bom ter você aqui. Seja sempre bem-vinda. Então, nós estamos aqui, relembrando, foco, linguagem. Mantenha a sua linguagem, sua expressão, mas não é linguagem. Linguagem não é só o que sai, é o que entra também. Por isso eu sempre falo, olha, convide seu time, convide seus amigos, as pessoas que estão em torno de você para esse nosso ritual de empoderamento. Por quê? Porque à medida que todos começam a praticar a linguagem positiva, o ambiente fica positivo. Bom dia, Ronan, seja bem-vindo. Então, assim, nós não só falamos positivo, nós ouvimos positivo. Quando a gente começa, ao invés de praguejar, ao invés de usar palavras que puxam para baixo, nós impulsionamos para cima. Porque está tudo muito difícil, né, Wagner? Não, está desafiador. Mas, Mário, é só uma palavra, é só um jeito de falar. Mas o que você fala muda o seu pensamento. E o que você pensa muda o seu estado emocional, o seu sentimento. E o seu sentimento muda a sua atitude. E sua atitude muda suas ações, que naturalmente muda suas reações ou o seu resultado. Se você começa negativo, você termina negativo. Se você começa positivo, você termina positivo. Já estabelecido o foco. Já mantendo uma linguagem positiva, terceira e última variável, a fisiologia. Já trabalhamos dentro da caixinha, agora vamos trabalhar fora da caixinha. O que expressa essa caixinha? A caixinha é o seu templo, é o seu corpo. A sua fisiologia, sim, faz toda a diferença. E é por isso que eu digo, olha, vamos, se a gente pode escolher, então vamos sorrir, não é? Até porque sorriso é contagioso, isso é mais contagioso que coronavírus. Me perdoem a analogia, mas é isso mesmo. Não é? Vocês querem ver como é contagioso? Ninguém sorriu ainda, então? Wagner, e o sorrisão? Isso aí, Wagner. Todos vocês sorrindo agora, não é? Então tá bom. Mandem o sorriso. O Ronan já mandou uma gargalhada aqui. Mandem os seus emojis de sorriso, suas carinhas sorridentes. Porque agora todo o grupo, esse café da manhã imenso que a gente faz aqui, todo mundo de portões abertos pra gente, né, Wagner? Então mandem o sorriso. A Gisela já tá mandando aqui, olha, também tá gargalhando. Mande seu sorrisinho aí. Obrigado, Ana. Ana mandou vários sorrisos, termina rindo. Licélia também já está sorrindo. Quero ver suas carinhas. E é isso. Leandro, legal, todo mundo sorrindo. O sorriso, e a gente tem trazido aqui informações da neurociência, né? Que nos explicam que a fisiologia, ela interfere não só no seu modelo mental, mas ela interfere
em todo o seu processo bioquímico do teu corpo, quando a gente sorri, a gente produz bons humores. Por isso a gente fala, fulano está de bom humor, né? O que são humores? São os líquidos, né? Os bons líquidos. Então a gente produz, ao invés de nos intoxicarmos, ai, tá muito difícil, ai, aquele. Não, e aí a gente fala aqueles nomes que eu não diria aqui de forma alguma no seu café, mas enfim, isso gera, né, substâncias tóxicas para o nosso corpo. E aí por isso nós falamos, fica de mau humor, seus líquidos ficam maus. Então sorriso ao contrário, você está dizendo para o teu corpo, tá beleza, tá tudo bem. E para você se empoderar efetivamente, aqui no momento da fisiologia eu sempre sugiro e faço com vocês a nossa pose de super-homem, né? Então mãos na cintura, estufa o peito, olha, barriga para dentro, bumbum arrebitado, é isso aí. Vai lá, Wagner, pose de super Wagner, o super Delarina. Muito bem. Ó, E quando nós fazemos essa posição, né? Isso não é uma posição tola, só. Percebam que todos os super-heróis, quando vencem os seus inimigos, o que eles fazem? Põem a mão na cintura e fazem essa posição. Você se lembra da primeira posição de autoridade na sua vida? Provavelmente uma mulher foi quem te disse assim, mas eu já não disse que não é para fazer mais? Né? Eu vou dizer para você, a mamãe não veio estudar aqui no IBN Vendas. Ela sabia antes mesmo de eu falar sobre isso, no nosso curso, de eu trabalhar a questão motivacional, porque isso está gravado no inconsciente coletivo. Nós já fazemos isso há milhares de anos. E por que justamente assim? Se você fizer de verdade essa posição e prestar atenção, é capaz até de você sentir um arrepiozinho aqui, olha, no final da coluna, porque você está liberando seus canais energéticos, você está produzindo uma pequena dose de testosterona e mandando na sua corrente sanguínea para todas as suas células. E é quando então eu verbalizo aquilo que elas já estão falando entre elas para mim mesmo. Eu olho no espelho, eu olho aqui na minha imagem e eu digo, eu me amo, está tudo bem. Então, diga comigo, você se ama? Está tudo bem? Está tudo bem. Pronto. Agora você está devidamente empoderado. O seu estado já mudou. Em uma questão de segundo. É só retomar o foco, restabelecer a linguagem, o significado, ressignificar. Ah, mas isso aqui está querendo acabar comigo. Não, isso é um desafio. Ressignificou, linguagem positiva, fisiologia. Assuma a fisiologia que você merece, que você é capaz. A fisiologia de vencedor, de vencedora. É isso mesmo. Enquanto isso, estava chegando no meio do empoderamento a Rose. Seja bem-vinda, Rose, bom dia. E o Fúvio também, meu querido Fúvio. Que bom ter você aqui. Todos empoderados, Wagner. Todos empoderados, são 8 horas e 20 minutos. Né? Prontos para ouvir o nosso bate-papo, as dicas de vendas, de negociação, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E hoje o Wagner nos traz aqui a teoria do bombeiro. Olha que viagem da teoria das restrições foi para a teoria do bombeiro. Fale-me mais sobre isso, Wagner. Mário, antes de falar e entrar no tema especificamente, eu não poderia deixar de destacar 2 pontos lá das competências de vendas. Eu já falei uma delas, que é a adaptabilidade, né? Competências, adaptabilidade. Vou falar, lembrar de 2 agora, para poder fazer a conexão com a teoria dos bombeiros. Uma delas chama-se adaptabilidade. E naquela época, eu até foi uma das primeiras lives que nós fizemos, e eu contei a história do camaleão, lembra? Sim. O camaleão, quando ele está entrando num local, ele vai mudando de cor. Não é? Chama-se a adaptabilidade reativa. Isso. Mas a adaptabilidade proativa, ele não sabe fazer. E nós temos essa competência, essa inteligência para fazer. Que é o quê? Quando você entrar naquele local, você já está na cor do local. Você fala, mas como é que é a cor do local? Você já está preparado. Você já conhece o ambiente. Você já sabe o que você vai falar. Você já sabe quem é seu cliente. Você já sabe qual é a solução que você pode dar para o seu cliente. Está preparado. Eu adoro essa teoria, Wagner. Vamos lá, mandem coraçõezinhos para o Wagner aí, galera. Então, isso daí foi só para relembrar uma dessas competências, mas eu quero falar sobre uma outra competência hoje que chama-se
criatividade. E criatividade, ele é um ponto que fala assim, poxa, mas eu sou ruim para fazer novas coisas, criatividade, né? É aquele famoso que nós comentamos, você falou ontem, né, do Lip e o Hard, né? É. Ah, eu não sei fazer, como é que eu faço? Calma, Ó, calma. tia, ó, Deus. Eu vou dar umas dicas aqui, como é que você chega na criatividade. Então, o que significa criatividade? Você até usou a palavra agora, você vai pensar fora da caixa. Então, é algo diferente, você vai pensar de forma diferente, né? E isso daí é ser original. Não adianta você querer ficar inventando muita coisa, mas você vai ser original, não seguindo as regras já pré-estabelecidas, ou imitando o que já está pronto. Porque se você fizer alguma coisa, você está copiando e apresentar para o seu cliente, você não foi nada diferente. Você tem que ser criativo. E a criatividade, muitas das vezes, ela surpreende as pessoas. Principalmente quando você chega para o cliente e fala alguma coisa que ele não ouviu, uma coisa que ele não percebeu. Isso faz parte da criatividade. Então, a criatividade é praticada em momentos mais, como você fala, desafiadores, em situações mais inusitadas. É aí que você deve usar a criatividade. Não é que você faz a criatividade e vai com ela pronta. Isso não existe. A criatividade normalmente, às vezes, acontece ali na hora, porque você está na frente do cliente. É isso. Mas e aí? É importante você mencionar também que a criatividade não necessariamente significa dizer que você está inventando alguma coisa agora. Mas você pode o quê? Inovar. Inovar alguma coisa que você conhece, que você já viu, que você estudou. Então, é para apenas melhorar algo que já existe. Então, você deverá estar em constante aprendizado para ter boas ideias e criatividade. Em constante aprendizado. Então, inovar significa a necessidade de criar novos caminhos, novas estratégias, para você atingir os seus objetivos. O inovar também é inventar, sejam ideias, processos ou ferramentas. Não é? Você normalmente você deve desenvolver soluções inteligentes. Então, eu dou assim, lembre que ele, quando você vai lá no seu cliente, senta na frente dele ou você conversa com ele por telefone, ele já conversou pelo menos com 3 ou 4 vendedores antes que você. O problema dele é o mesmo. O que você vai falar para ele? Igual que o outro falou? Você está preparado para conversar com ele, mas inovar algo que vai chamar a atenção dele? Então, o que você irá falar para o seu cliente? O mesmo que o seu concorrente? Vou te contar uma historinha. Você gosta de história? Vou te contar uma. Eu trabalhava numa Deixa eu distribuidora. aproveitar antes da sua história, só dar um oi aqui, porque entraram o Marcos, entrou o Luciano, e entrou agora também a Dani, a Daniela Félix. Então, olha, a Dani tem um livro maravilhoso de fitoterapia. Nós vamos em breve trazer aqui para dividir com vocês. Então, Dani, me manda a imagem do livro para a gente mostrar para a turma aqui. Seja bem-vinda. E a Nancy Chaves também acabou de entrar. Um beijo para todos vocês. Olha, hoje nós temos o prazer, a honra de estar ouvindo aqui nosso querido contador de histórias, Mestre Delarina. Então, ele vai contar uma história antes de chegar na teoria dos bombeiros. Diga, Wagner, obrigado por me ceder a palavra. Então, eu vou te contar uma historinha minha. A historinha minha é a seguinte. Eu trabalhava numa distribuidora da Digital e eu vendia um computador chamado Workstation. Esse computador, ele é um computador de altíssima velocidade e para processamentos rápidos, né? E ele era usado muito, principalmente na área de engenharia. E essa área de engenharia precisava de recursos para poder mostrar a solução dela. Então, o que eu fiz? Eu montei uma parceria com algumas empresas que vendiam o software, porque o que é você vender o software? O software nada mais é que você tem uma inteligência, e hoje nem é mais assim, mas é uma inteligência que estava dentro do disquinho, né? do CD. Hoje essa inteligência está na nuvem, você baixa a inteligência. A gente precisava de disquinho, né, Wagner?
Eu sou da época do flop disk de 8 polegadas da face simples, mas vamos lá. Aí, Mário, Eu não ia falar não, então, Wagner, mas você disse porque é um equipamento de altíssima velocidade. Eu ia dizer, era, Wagner. Agora o nosso celular tem mais velocidade que esse cara. muito mais, muito mais. Então, esse pessoal essas empresas precisavam mostrar o software. E a forma deles mostrarem o software é tendo um equipamento para poder mostrar. Mas você imagina, uma empresa que tem pelo menos 5 vendedores, normalmente é um equipamento para fazer demonstração. Até chegar a tua vez, ficava lá embaixo. Então, eu conversei com a gerência, com a diretoria lá das empresas e falei, eu posso ajudar vocês. Como? Eu empresto o meu equipamento para você, você instala o software e leva esse equipamento lá no seu cliente. Faz a demonstração, e normalmente essa demonstração é feita e o equipamento fica, porque eles querem fazer teste. Teste por 30 dias. E aí, o software é maravilhoso. Quando ele compra o software, adivinha o que acontece? Eu chego lá e falo, está aqui minha proposta, ó. A máquina vai ficar... Dificilmente eles vão trocar de máquina. E isso daí foi o quê? Uma criatividade. Eu inovei. Eu inovei o processo de vendas. Por quê? Porque como que eu vou chegar para uma empresa da área de engenharia vender minha máquina se eu não tenho a finalidade? Ela vai servir para quê? Então eu levava o quê? O software e o hardware junto com esse meu parceiro, e nós vendíamos. E olha, os resultados foram bastante interessantes. Um outro momento também que eu encarei também como um desafio foi quando eu atendia por essa empresa, uma empresa chamada Unigraphic Solution. E essa empresa Unigraphic Solution, ela vendia o quê? Ela vendia software da área de engenharia mecânica. E os vendedores, eles tinham muito bom relacionamento comigo, principalmente o diretor comercial e o CEO da empresa. E o CEO da empresa, na época, grande amigo hoje, o Roberto Trinconi, ele falou assim para mim, Wagner, você não quer vir vender software aqui? Porque de engenheiro eu já estou por aqui, eu preciso de vendedor. Eu falei, Roberto, tudo bem, mas eu nunca vendi software. Não, não esquenta a cabeça, porque na época eu vendi pelo menos acho que tinha 2 ou 3 salas de treinamento. Eu vendi todos os equipamentos para essas salas. Vendi todos, porque era uma empresa nova, se instalando no Brasil. Vendi equipamentos para o suporte técnico. Então, além de dar todo aquele atendimento que ele via, que eu colocava muitas vezes as máquinas e levava para ele no meu carro, então ele viu que eu tinha alguma coisa diferente que precisava fazer lá na empresa. Foi legal, viu? Porque quando eu entrei lá, eu bombei, coisa que o pessoal não tinha essa criatividade. E como que era essa criatividade? Naquela época, Mário, os equipamentos tinham um sistema operacional chamado Unix. Me lembro do Unix. Unix. Então, e esse sistema operacional Unix requeria equipamentos especiais, que era o meu caso. E também não tinha, Mário, uma coisa nova de mercado, chamada notebook. O que é esse negócio? Uau, né? E como é que você levava essa solução para o cliente? Pra você ter uma ideia, eu tinha um carro, era um Uno, um Fiat Uno. O monitor que eu vendia, ele cabia exatamente atrás do Uno, abaixando o banco. Você viu o tamanho do monitor que ele era. Eu sozinho, eu não conseguia carregar. Ele era muito pesado. E a CPU ia lá na frente, era o banco da frente. Então, quando eu levava esses produtos no cliente para fazer a demonstração, era coisa assim um pouquinho mais complexa. Mas, enfim. Quando eu fui trabalhar lá, aí eu me vi do outro lado da história. Eu não tenho aquele equipamento que que eu emprestava para o pessoal. Eu não tive essa, digamos assim, essa colher de chá para poder fazer uma dobradinha e levar no cliente. E agora, para vender o software, Wagner? Então, o que eu fiz? Aí eu aprendi como é que era. Não aprendi o software, eu aprendi o conceito do software em termos de solução, um pouco da linguagem, porque o objetivo era ir no cliente, levantar a possibilidade e aí fazer uma nova visita com a equipe técnica. Detalhes. Vendedor. A melhor forma de você vender é você estar aliada ao teu suporte técnico. É ele que vai te ajudar a vender. Ele não vai vender, mas ele vai te ajudar a vender, desde que você passe informações certas e precisas para ele. Quando eu ia fazer uma demonstração lá no cliente, o meu suporte técnico sabia exatamente o que ele tinha que falar. Ele não ia lá à toa. Por exemplo, o meu cliente ele fazia parte de chaparia, dobra, furo, repuxo, enfim.
ele não precisava ver uma demonstração de injeção de plástico. Então a gente já ia preparado para fazer aquilo que ele precisava. Muito bem. Aí eu fui no cliente. Eu falei, bom, como que eu vou falar para o cliente de software? Volto de novo, aquela época era um CDzinho e está aqui dentro a inteligência. Como é que eu mostro para ele? Então, lá no escritório, eu preparei uma pasta muito bem preparada com aquela impressão que na época era impressão colorida, que começou a sair impressão colorida do quê? Dos desenhos, dos projetos, né? E falava assim para o cliente, olha, hoje você faz desse jeito, mas com a nossa solução, olha como é que você vai fazer. Você vai ter essa vantagem, essa, e mostrava para ele. E aí eu fazia o seguinte, Mário, eu levava uma outra pasta que só tinha tranqueira na pasta. O que que era? Um monte de peça. Essa história Aí eu pegava, Wagner. eu pegava e falava assim, ó, tá vendo essa peça aqui? Essa peça é de um fornecedor, de um cliente nosso, que ele desenvolvia essa peça, e quando ele adquiriu a nossa solução, ó como é que ficou. Aqui você tem menos quantidade de injeção de plástico, mais rapidez na injeção de plástico, e eu tinha uma série de dados estatísticos que era verdadeiro. E aí eu convencia o cliente olhando como era e como ficou. Esse era o primeiro passo. O segundo passo, óbvio, era fazer a demonstração do produto. Mas aí entra exatamente não ter medo da situação e você usar a criatividade de como atender o seu cliente. Eu estou contando uma historinha de passado. Hoje é a mesma coisa. Você tem que ser criativo, tem que ser dinâmico. Muito bem. Wagner, deixa eu aproveitar aqui o intervalo da sua história, que está maravilhosa. Mandar um beijo aqui para o pessoal da clínica da Triorion, tá a turma lá. Então, já fazendo... Hoje não é dia de jabá, mas enfim, se você precisa... Olha, tem uma moça lá, eu confiei meus filhos a ela, então... aliás, todo mundo lá. Então, se você precisa... Entra no site aí. Manda o site, pessoal da Triorion, manda o site aí no recadinho pra gente, que aí vocês vão ver todas as especialidades que tem lá. Então, é uma fono maravilhosa, que eu confio em meus filhos todos. Inclusive, a mim já me deu várias dicas, porque eu vivo de falar aqui. Então, beijo a todos vocês. Aqui também quem entrou, Tennessee, um beijo, Tennessee. Que bom ter você aqui, Tennessee da Rimac com Q no final. Tennessee que vive muito esse processo também, porque o negócio deles são equipamentos para você que é empreendedor, para o pequeno empreendedor, máquina de fazer chinelos, máquina de fazer fraldas, máquina de imprimir, por exemplo, imprimir na canequinha aqui, todas essas coisas. Então, se tiver interessado, vai lá na Rimac, eu mando um direct aqui, que eu apresento você para Tennessee e para a turma deles lá. Quem mais entrou? Acho que é esse pessoal. O Leandro também está mandando um oi aqui. Sejam todos bem-vindos. O César também entrou. César, bem-vindo. E aí, Wagner? E nos conte, você, muito criativo, e lembrando que criatividade, a gente já tem dito aqui, né, Wagner? A gente fez uma live só para falar de criatividade. Criatividade não é, me perdoe a expressão, mas eu vou usar, não é porra louquice, não. A criatividade ela não vem do nada, ela vem de muito trabalho anterior. Veja só o quanto o Wagner trabalhou para então, na frente do cliente, poder criar ali. As pessoas pensam que improviso, não é? Sai do nada, assim, pluf. Não, o improviso, ele só improvisa quem pode, não é quem quer. Porque se preparou antes. Estou quase dando um spoiler aqui para a história do Wagner, né? Se preparou antes, não vou falar nada. Mas vamos lá, Wagner, continua, nosso criativo e o nosso destemido. A história é o seguinte, Mário, mesmo que eu sou do século passado e me foi otorgado que eu sou um veterano, eu não parei de me atualizar, Mário. Eu estou sempre me atualizando, não importa a sua idade, não importa o que você faz, você tem que se atualizar. Para você, seja diferente e busque o melhor. Inspire-se em pessoas que têm excelência pessoal e profissional. Inspire-se nessas pessoas. Eu vou te contar a história de um consultor. Essa, não sei se eu já toquei nesse assunto, mas é uma história fantástica. Esse consultor, ele falou, bom, eu tenho um produto e eu vou chamar os melhores empresários dos Estados Unidos. Colocou e alugou lá uma sala no hotel para 1.000 empresários. E naquele dia, Mário,
caiu uma chuva, travou tudo. E um minutinho antes de começar a apresentação dele, ele olhou assim pela cortina e ele contou lá, tinha 6 pessoas. E eu acho o legal da história, de quem contou, e eu assisti essa história, escutei essa história através de um palestrante muito renovado, e ele disse o seguinte, que o cara fez assim, ó, eu vou dar o meu melhor. Olha que legal, vou dar o meu melhor. Então, toda vez que você entrar dentro de um cliente, faça isso, ó, vou dar o meu melhor. E aí, abriu a porta lá, a cortina, e ele deu o recado dele, falou e coisa e tal. Quando terminou, Mário, um dos palestrantes chegou para ele e falou assim, senhor, eu gostei muito do tema, achei muito interessante, eu sou um investidor e quero investir em você e nesse projeto. Hoje, essa empresa é considerada uma das maiores consultoras dos Estados Unidos. Por que eu estou contando essa história? Não subestime cliente, não subestime a situação. Ah, o cara vai comprar só esse pedacinho da minha solução, vou perder tempo, vou até lá. Não. Hoje ele pode comprar um pedacinho, mas amanhã você vende uma solução toda, completa. E vai te indicar novos clientes, enfim, não subestime. Então é uma história muito legal. Então vamos lá. Eu e o Mário, por quê? E quando eu falo, encosta em pessoas que você possa aprender, o Mário me convidou a participar desse estudo que ele está participando, da teoria dos gargalos de Eli Goldratt. E lá eu tenho aprendido muita coisa. Eu me lembro, a história, o estudo é muito voltado à parte de produção, é uma área que eu vim lá na época da Siemens. Mas tem muita coisa em vendas que nós temos aprendido, né, Mário? E que nem hoje o tema foi eu aprender lá. Esse tema que eu aprendi foi lá. E você fala, mas e aí? Estuda. Você tem que ter fonte de inspiração para novos conhecimentos. Esse grupo ele se reúne das 7 às 8, 2 vezes por semana, e das 18 às 19, 4 vezes por semana. Você tem que se adaptar a esses horários. Você não pode fazer essas coisas, o luxo que eu vou fazer às 10 horas da manhã, um estudo desse, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã você já tem que estar com o motor quente, ou preparando algo com o seu cliente, ou preparando para visitar, ou preparando para ligar, você já tem que estar em contato com o cliente. Então, esses momentos que você tem que estudar, se adaptar, entender o processo todo, é fora do expediente. Você sabe que vendedor, ele tem história, mas ele não tem passado. Eu vou te contar uma historinha legal. Eu acho que eu nunca contei isso para você. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Esse quadro aqui atrás, ó, esse aqui. Esse quadro, a história é a seguinte. Quando eu trabalhava na Siemens, você tinha a meta do Brasil. Quando você batia a meta do Brasil, você ganhava um prêmio, ia para os Estados Unidos e participava de um evento de encontro dos vendedores, etc, etc, de uma semana. E aí você ganhava um diazinho a mais para poder fazer umas comprinhas, etc, tal. Mas quando você batia a meta mundial, meta mundial, se era 900 mil, eu tinha que fazer $1.200.000. E aquele ano, eu bati a minha meta mundial. Era difícil bater, não era fácil. Bateu a dólar, né? Indo pro Wagner. Aí, Mário, o que aconteceu? Eu bati a meta. Bati a meta assim, no finalzinho de dezembro, faltava aquele pedido. Que eu fui buscar lá em Belo Horizonte, trouxe, bati a meta. E aí, Mário, ganhei uma viagem até os Estados Unidos, lá, Miami, pegamos um navio, eu com a minha esposa, e nós fomos fazer um cruzeiro lá para o México. Então, essa viagem foi, como eu falo, foi no Vasco, desde a hora que eu saí daqui até a hora que eu voltei, não paguei nada, a empresa pagou tudo. Então, por que eu estou te contando isso? Bom, primeiro, essa plaquinha, esse quadro, aqui embaixo ele tem 2 plaquinhas, tem o meu nome e o nome da minha esposa. Porque ela também trabalhou, ela me incentivou, ela ficou muitas vezes, né, por semana sozinha, porque eu tinha que viajar, então eu coloquei meu nome e o nome dela aí. Wagner, então eu preciso aqui, olha, fazer uma correção, é claro. Primeiro, sino para Ana. Parabéns, Ana! Bem merecida, viado. Mas aí, mano, eu tô te contando isso porque isso virou história. Isso virou história. E eu sou um vendedor? Sou um vendedor. E a pergunta é, o que você vendeu até agora, semana passada?
Meu, se você não vendeu nada durante 3 meses, sabe o que os caras vão fazer com você? Ó, cortar a tua cabeça. Então, você como vendedor, você pode ter história, mas o passado é meio complicado, você tem que estar preparado. O que você vendeu nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Você é medido por E o isso, que nós temos você a vai meta. vender hoje, né, Wagner? Você vai vender Wagner, hoje. deixa eu aproveitar que eu te cortei aqui para mandar um beijo para o nosso querido Jonifer, que entrou aqui, grande vendedor, olha, acompanha a história do Instituto, está com a gente sempre aqui, um cara que admiro demais, grande amigo, em breve quero tê-lo aqui também, falando com a gente, e mandou aqui, olha, sair de casa vencendo para vencer, é isso mesmo, Jonifer? Acho que é isso, né? Então, o processo, né, positivo, sempre vencedor. E o Marcos, eu acho que é Marcos Antônio, né? O Marcos Batista, para não errar aqui. Muito bem, Wagner. Exemplo para todos nós. Show, mandou aqui. Legal. Continue, Wagner. Então, Mário, nós estamos num mundo novo. E você é o protagonista da sua história. O que você tem feito para a sua evolução? O que você tem feito para ter mais conhecimento? Eu tinha um, eu tinha um supervisor lá na Olivetti, que ele falava assim: jacaré que dorme na beira do rio, ou vira cinto ou vira bolsa. Meu, você não pode ficar parado, porque o concorrente está muito ligado. E esse mesmo supervisor, ele falava assim, né? Não tive tempo de ir, que não consegui fazer, não deu tempo, né? Ele falava assim: ah, não teve tempo? Se vira, você não é quadrado, se vira. É verdade. Você o quê? Você bate o cartão 6 horas e vai para casa? Com um monte de proposta para fazer no dia seguinte? Você vai chegar cedo para fazer a proposta para depois levar? Nada. Você tem que preparar a proposta depois do expediente. É assim que funciona. Eu volto a dizer, você quer ter resultado? Não é fácil. Vendedor fala, vender é fácil. Não é fácil, porque você tem os bastidores. E se não se preparar nos bastidores, na hora que abre as cortinas, você tem que estar muito preparado, senão você não vai dar o seu show. Então, hoje, o mundo, apesar de tudo, ele está cheio de incertezas. Um monte de complexidade que está acontecendo. Os planejamentos que antigamente você fazia anual, hoje o planejamento se bobear é na semana. O que você vai vender na semana? As empresas estão assim. Então, você precisa entender o que o mercado espera de você. E, principalmente, o que o cliente quer de você. Quem tem a informação, eu falo, quem tem a informação e usá-la com inteligência, fará toda a diferença, Mário. Toda a diferença. Agora, nós, profissionais de vendas, nós precisamos renovar, reinventar, ter criatividade para atingir os objetivos e ser diferente. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que você pode, só que você tem que se esforçar. Você tem que aprender, pois o mundo é outro. Sabe mais? O seu cliente não é mais o cliente da minha época. O cliente da minha época, eu descobri ele, sabe como, Mário? Pela página amarela. E quando você ia lá no cliente, ele ficava feliz da vida que você ia. Quem se Porque ele lembra não das sabia o que páginas estava acontecendo. amarelas, hein? E ele nem sabia das coisas, né? Você levava informação. Só que hoje ele sabe. Ele conhece muito bem o mercado. Então, quando você for falar com o seu cliente, você também tem que estar muito bem preparado, porque se você falar alguma coisa errada, você perdeu a famosa credibilidade. Ele não vai acreditar em você. Agora, o seu cliente, ele então está em constante atualização. Mário, tem um levantamento que fizeram aí. Quem fez esse levantamento dessa informação foi um tal de Lori Levis. Ele é da Officially Shed, é uma consultora de investimentos de negócios lá nos Estados Unidos. Você sabe o que acontece na internet em 60 segundos? Você tem ideia? Eu vou te dar alguns números. 60 segundos. Diz assim, 19 milhões de textos são enviados. 19 milhões. 4,7 milhões de vídeos são assistidos. 400 mil aplicativos são baixados. 700 mil visualizações no Instagram. Você tem 1 milhão e 400 mil downloads feitos naquele tal de TikTok.
são 305 vendas de equipamentos de informática pela Amazon. 60 segundos. São 2 milhões e meio de imagens, vídeos que são interagidas. 59 milhões de mensagens enviadas pelo WhatsApp e pelo Messenger. 1 milhão de logins no Face. 4,5 milhões de vídeos assistidos no YouTube. É de cair o queixo, Mário. São 3,9 bilhões de pessoas, o equivalente a 51% da população mundial, ligadas na rede. 60 segundos. 60 segundos. Eu vou te contar o pior dessa história toda, desse levantamento. Sabe quando foi feito esse levantamento? Em abril de 2019. Uau. Você imagina hoje. Hoje a velocidade que está, a turma está em casa, a parte de profissional, você tem os home office, você imagina a velocidade. Agora, uma coisa que você precisa entender é o seguinte, o cliente precisa de você. Você está preparado para isso? Eu vou contar uma historinha que eu aprendi lá nesse grupo de estudos e o Mário vai relembrar. 12 minutos, no seu dia a dia, no seu dia a dia, o ótimo é fazer o melhor, ok? Mas nós devemos buscar fazer sempre o melhor. Porém, em uma situação normal. Então, você tem que fazer o melhor numa situação normal. Agora, nessa situação normal, o que você precisa é ter soluções inovadoras para o seu cliente. Você tem que ser diferente, criatividade, adaptabilidade. Perfeito. Mas eu posso te contar a teoria dos bombeiros agora? Por favor, aproveitando para mandar um abraço para o meu querido Ricardo Félix, que acabou de entrar com a gente aí. Seja bem-vindo. Obrigado por abrir o portão para a gente. E vamos lá, a teoria dos bombeiros, Wagner. Então, Mário, por que eu deixei agora para te contar a teoria dos bombeiros? Eu não poderia passar em branco a parte de adaptabilidade e criatividade. Você tem ideia o que o bombeiro faz quando ele não está apagando fogo, que ele está lá na base dele? Você tem ideia o que ele fica fazendo? Então, Mário, aí é que está a história. Ele fica se preparando e se atualizando com novas técnicas. Ele fica fazendo simulação, ele fica estudando para quando ele for chamado, ele está preparado. Você sabia que tem várias maneiras de você apagar o fogo? Por quê? Porque ele é propagado, ou ele é por madeira, ou ele é por papel, ou pano, ou gás, ou químico. Para cada tipo de fogo, ele tem que estar preparado, ele tem que estar com o equipamento ali do lado certinho. Ou seja, adaptabilidade. Quando ele chegar lá para apagar o fogo, ele fala assim, eu trouxe equipamento para apagar fogo de papel, aqui é fogo químico. Fogo, espera aí que eu vou voltar. Eu vou pegar o equipamento certo e volto. Não. Ele já tem que ter aquela história. Fogo? Fogo de quê? Aonde? Ele já até sabe quais são os produtos. Então, ele precisa saber qual é a ferramenta que ele vai ter que usar no momento do seu trabalho. E aí vem assim, é a mesma coisa com o vendedor. Quando ele está no cliente. Se ele não estiver preparado, como que vai ser? Qual que é o estilo do cliente? Como ele deve iniciar o processo investigativo para conhecer as expectativas do cliente? Como ele deverá negociar com o cliente? Como a sua solução irá resolver o problema dele? Qual será o momento certo para fechar o pedido? O vendedor, você precisa saber desempenhar o seu papel, que é levar o quê? A satisfação para o seu cliente de ter solucionado o seu problema. E mais, ele ter comprado de você. E mais, ele vai comprar mais. E mais, ele vai indicar você. O bombeiro faz isso. E você, vendedor? A história é essa, vamos transportar. Quando você não está no cliente, o que você está fazendo? Tem que se preparar. Fazer proposta, fazer, sei lá, projetos, não sei o quê, isso faz parte do teu trabalho, faz parte do meu trabalho, não é, Mário? Do nosso trabalho. O que nós temos que fazer fora desse trabalho todo, é como você está se preparando para ter criatividade, para estar preparado em termos de adaptabilidade. Então, ele tem que pensar nisso. Maravilha, Wagner. Eu aprendi uma legal também, isso foi na segunda-feira, lá no estudo do livro Não é Sorte. Diz o seguinte, cultura japonesa. Mário, cultura japonesa. O ponto principal da cultura japonesa... Essa cultura japonesa, todos que nos acompanham. O ponto principal dessa cultura não é a criatividade, não é criatividade.
e nem inteligência, Mário. Você fala, pô, mas como é que é isso? Olha, dentro daquelas 10 competências que nós treinamos lá no Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, a cultura japonesa, sabe o que ela tem? Disciplina. Disciplina, que é uma das competências. E nós podemos primeira das 10 conversar competências, né, Wagner? Disciplina. que nós podemos conversar numa próxima oportunidade sobre a disciplina. E aí, nessa disciplina, eu vou contar aquela teoria aonde o rapaz que trabalha no circo, ele tem aqueles pratinhos que ele vira, né? Estou para contar essa história faz tempo. Ele tem aqueles pratinhos que ele vira na mesa. Então, ele tem 10 pratinhos, ele vira. Ou aqui, né? É uma teoria legal também para nós, vendedores, transportar na nossa vida. Disciplina. Mário, é isso. Consegui terminar. Legal. São 8h53, você ainda teria mais 7 minutos. Deixa eu aproveitar, mandar um beijo aqui para o Elias, que entrou, que está sempre conosco, né? Que, aliás, uma vez, pelo menos por semana, o Elias vem falar conosco aqui sobre a filosofia nas vendas, né? Então, não perca o nosso próximo encontro, vai ser para falar sobre os sofistas, né? Quem acabou de mandar aqui, de chegar aqui também, foi a Regina, não sei se é Regina Lucas. Regina, ou Regina manda aqui para mim, me perdoe que eu leio o nome que vem aqui, às vezes até alguém muito próximo, muito querido, mas não consigo ver as fotinhas aqui. O Elias está mandando parabéns, e quem também manda uma mensagem especial para você foi o Marcos, uma lição, uma aula que não tem preço. Show! Obrigado, Marcos, sempre bom ter você aqui. E o André Hipólito também, meu querido André. Bom ter você aqui. E a Regina, beijo. Agora sim. A Regina Lucas. Então, eu não falei errado. E para vocês que entraram no finalzinho, lembrando, o vídeo fica aqui no IGTV, você pode assistir ele inteiro depois, quem não estava acompanhando. E vai também lá para o nosso canal no YouTube, que eu convido a todos vocês a ir lá no canal, vai lá, se inscreve e põe lá, clica no sininho para você ser avisado, isso é importante até para o reconhecimento do nosso trabalho, lá no YouTube. E o canal é Mário Rodrigues, _venda positiva, né? Porque a gente fala aqui do processo de venda positiva e do processo de negociação. Várias pessoas aqui não necessariamente trabalham diretamente na profissão de vendas como vendedor, mas o tempo todo, porque somos seres negociadores, né? O tempo todo está negociando. E claro, as técnicas e as táticas de vendas são coisas que servem para a nossa vida, porque, querendo ou não, né? O tempo todo nós estamos vendendo alguma coisa, às vezes uma ideia ou coisa assim, não por remuneração, como se faz nas vendas no mercado, na empresa. Então, que bom ter vocês aqui. E o Elias está dizendo, bora para a terceira aula de hoje, terceira venda do dia. É isso, Elias, está vendo? Mais alguém que não faz exatamente esse processo de venda. Toma aqui um produto, me dá aqui o dinheiro. Não, o Elias vai lá e convence o outro, então vende para o outro uma ideia, um conhecimento, né? E sem muitos sofismas. Legal, Elias, já você vem para explicar para a gente, né? E a Dani está agradecendo pela partilha. Eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui. Tudo isso só existe por conta de vocês, é vocês que fazem o programa, os nossos encontros. Olha só, o Jonatas entrou aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom, quanto tempo. Um beijo para você. Chegou já no finalzinho da nossa conversa, mas como eu estou dizendo, fica ali no IGTV. Você pode ver todo o vídeo. Esteja sempre conosco aqui. É um prazer. Segundas, quartas e sextas, dia sim, dia não. Mário no seu portão. Com dicas de vendas e negociação, né? E claro, sempre o nosso ritual de motivação. O Elias está mandando aqui um oi, Mo! Está falando com a Dani, né? Um beijo. Então, o nosso programa também manda recados carinhosos de amor. Só não tem uma música de fundo para colocar agora, mas manda o seu amoroso que a gente manda também. Um beijo a todos. Wagner. Deixa eu contar uma historinha rápida que aconteceu. Essa é muito engraçada. 3 minutos, vai. O quê? Então vamos lá, rapidinho. Eu trabalhava na Siemens, na Epson. E na época,
A forma de nós nos comunicarmos era o tal do TRIM. Lembra do TRIM? Que você Uau, ligava para eu algum me lugar. lembro, eu tive um trim. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro, e lá não pegava o TRIM. Então eu inverti a bola, eu deixei o TRIM com a minha esposa e mandava informação para ela. Ó, tô bem, não tô, tal, tal, e passava Ó, informação para para os ela. jovens, Wagner, explica. Trim, antes de haver o celular, era um dispositivozinho que a gente andava na cintura que É, chegava por vias de ondas de rádio, vinha um recadinho lá, a gente se comunicava, ligar para o fulano, era o Trim e um saquinho de fichas telefônicas, né, Wagner? mas por que eu estou contando isso? Por que eu me lembrei? Eu me lembrei porque o Elias mandou um recado para a esposa falando: Mô, tudo bem? Muito bem. Tinha um grande amigo chamado Flávio Molo. Flávio O Molo, que era Molo! vendedor. E esse cara, eu brincava muito com ele, eu falava assim: Mô, oi Mô, Mô de Molo, né? Mô daqui, Mô de lá. O que que acontece? Eu fiquei uma semana fora e eu voltava na sexta-feira. E aí ele passou uma mensagem para mim pensando que eu estava no Rio de Janeiro e falou assim: Mô, estou com saudades. Não vejo a Ai, hora meu que Deus você do céu. venha. Venha logo, E a Mô. Ana pega isso. Cheguei em casa na quinta-feira à noite, ela falou assim, minha mulher falou: o que que é isso aqui? Aí eu falei: não, amor, eu vou te explicar o que que é isso aqui. É o meu amigo, Flávio Moro, até contei a história para ela. E, rapaz, quando eu contei para ele ficou desesperado. Falou: meu, eu vou destruir um casamento. Aí foi, ele pediu mil desculpa e coisa e tal. Mas eu contei essa historinha porque eu lembrei aí do tal do Mo. Então, esse negócio de falar Mo, Então, um beijo, Mo, para todos os Mos. Aliás, minha Mo está todo assistindo Mo, também. O Marcos está dizendo aqui, olha, o famoso bip eu tive também. tá vendo? É isso dava E uma era, e era, confusão. e era importante você andar com aquele instrumento aqui do lado, né? Não valia nada, né? Mas Não, mas era vamos dizer que aquilo atualidade. era motivo de ostentação. Ostentação. Eram poucos que tinha. Aí quando saiu o celular, bem depois, aquele tijolão enorme, que você tinha que levar duas baterias, porque uma não aguentava na rua, né? É a evolução. Mas, enfim, Olha, Wagner, tem mais pior um. do que carregar a segunda bateria do tijolar, né? Do celular, quer dizer, era aquele tempo em que a gente carregava, a gente não, né? Porque era meu pai, eu me lembro que ele carregava o toca-fitas do carro, porque tinha uma gaveta, você colocava lá. Não, mas se deixar o toca-fitas, o pessoal rouba. Então, tirava o toca-fitas e, olha, era Pô, bacana chegar no restaurante e botar o toca-fitas na mesa, né? Se você mas o termo acha você, que você não usava assim esse termo. Eu vou puxar a bandeja do toca-fita. Você puxava a uau, bandeja. olha, tem gente aqui que está nos assistindo que nem sabe o que é fita, porque de fato era uma fitinha que era enrolada, né? E ela passava, trazia todos os códigos, a música ficava gravada naquela fita. Meu Deus do céu, a fita cassete. Olha, Wagner, maravilhoso. Eu vou terminando porque deu o nosso horário. Nosso querido Mestre Delarina, o contador de histórias, volta em breve. E eu agradeço a todos por nos dar a oportunidade de estar conosco aqui. Olha lá, o Ricardo mandou Hotstar com Tojo. Ah, maravilhoso, é isso mesmo, Ricardo. Então, um beijo a todos, um ótimo dia para vocês, uma ótima quarta-feira. Sexta-feira estamos de volta, dia sim, dia não. Mário no seu portão, não perca, com dicas de vendas e negociação. E é claro, sempre muita motivação, papo bom. Obrigado por abrir o seu portão para a gente. Sexta estamos de volta. Beijo a todos. Valeu, gente. Beijo a todos. Tchau. Eu, Wagner.